Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Sutil e eu tô aqui para mostrar para vocês hoje como que a gente faz a torta invertida de maçã ou a tarte tatin. A tarte tatin é uma torta tradicional francesa e existem várias histórias de como ela foi criada. A mais conhecida delas é que a Caroline Tatin, no final do século XIX, errou uma torta. Ela esqueceu de colocar a massa na base, colocou o recheio e teve que inserir a massa folhada depois. Então, para isso, hoje a gente vai fazer as duas versões dela. A versão tradicional, com massa folhada, e uma versão com massa airada, que é como a gente fez no Bake Off Brasil. Vamos lá ver como se faz? Para o recheio, a gente vai usar 1,5 kg de maçã gala, 200 gramas de açúcar cristal e 130 gramas de manteiga. Para a massa airada, a gente vai usar 60 gramas de açúcar, 80 ml de água gelada, 185 gramas de farinha e 100 gramas de manteiga. A primeira coisa que a gente vai fazer é descascar as maçãs, cortá-las ao meio, tirar as sementes e o cabinho de cada uma delas. Agora a gente vai colocar o açúcar cristal dentro de uma panela quente e mexer ele até que ele dissolva. Vocês vão ver que ele vai criando umas pedrinhas primeiro de açúcar, ele vai começar a escurecer e a derreter ao mesmo tempo. Esse é o ponto que ele está perfeito para colocar a manteiga. Eu coloquei ela inteira ali, mas o ideal é que vocês piquem para facilitar o derretimento da manteiga. Quando a manteiga e o caramelo estiverem dissolvidos, a gente coloca as maçãs uma a uma e vai mexendo até que ela cozinhe e fique dourada, assim como o caramelo. Agora a gente vai separar as maçãs, colocar o caramelo dentro da forma e espalhar uniformemente dentro de cada uma delas e começar a posicionar as maçãs do centro para a volta. Agora que o recheio está pronto, a gente vai começar a preparar as bases das nossas tortas. A primeira base que a gente vai preparar é a da massa airada. Para ela, a gente mistura a farinha e o açúcar, pica a manteiga, coloca junto e começa a amassar até virar uma areia. Quando tivesse formado uma areia, a gente adiciona a água que estava separada e começa a mexer. Mas tem que mexer bem pouco, porque se essa massa for trabalhada demais, vai formar muito glúten e ela vai ficar dura na hora de cortar. Então, como a gente sabe se essa massa está realmente pronta? Primeiro ela tem que ficar toda igual, toda uniforme. Depois ela não pode grudar na mão, se ela grudar tem água demais, então a gente coloca um pouquinho mais de farinha. Se ela estiver muito farelenta e não estiver dando liga, então falta água, e a gente coloca um pouquinho mais de água. A gente guarda a massa no papel filme e bota na geladeira por cerca de 1h30. Depois desse tempo, a massa está pronta para ser usada. Então a gente farinha uma superfície, coloca a massa e abre ela levemente com os dedos. Depois disso, a gente bota um pouco mais de farinha em cima da massa e abre ela com o rolo, até ter cerca de meio dedo de altura. Aí a gente vai usar a mesma forma que estão posicionadas as maçãs para fazer o corte dela e colocamos a massa por cima. Depois é só assar. Para a massa folhada, são 160 gramas de farinha, 80 ml de água gelada, uma pitada de sal, 75 gramas de manteiga derretida e 125 gramas de manteiga gelada e esmagada. Primeiro a gente vai misturar a água com o sal e colocar a farinha na mesa. Depois a gente vai misturar a farinha e a água. Quando as duas estiverem já aceitavelmente misturadas, a gente vai adicionar a manteiga derretida nela. Assim como na outra massa, a gente vai saber que ela está pronta quando não estiver nem grudando na mão, nem farelenta demais. Agora a gente abre essa massa com as pontas as mais retas possíveis e com o meio mais gordinho do que as pontas, sendo que o meio pode ter cerca de meio dedo e as pontas metade disso.
Num ramequim ou qualquer outra superfície, a gente vai esmagar a manteiga para que ela continue gelada, mas fique macia. Depois disso, a gente vai posicionar ela no quadrado do meio da nossa massa aberta e fechar como se fosse um envelope. Com a massa fechada como um envelope, a gente vira ela com a parte aberta para baixo e abre essa massa, deixando sempre ela mais alta do que larga. Quando a massa estiver aberta com cerca de meio centímetro, a gente vai dobrar ela em 3 partes, marcar ela para saber quantas vezes ela já foi dobrada e botar no papel filme para colocar na geladeira por 1h30. Esse processo vai ser repetido 5 vezes, fazendo com que a massa fique com 6 dobras e sempre deixando ela descansar por 1h30 na geladeira entre uma abertura e outra. Agora que a massa foi aberta 6 vezes e já ficou na geladeira por mais 1h30, a gente abre ela no tamanho que a gente precisa. Corta no tamanho da forma. E coloca a massa em cima dos recheios, assim como na massa irada. Agora é só colocar as tortas no forno e esperar. O tempo vai depender da quantidade de água que a maçã largar, então tem que esperar a massa ficar bem sequinha para tirar ela, assim ela vai estar bem assada. Pessoal, tudo bom? Acabamos as tortas, elas estão muito quentes, mas é assim que a gente tem que desenformar elas, senão o caramelo seca e aí tu não consegue desgrudar mais ela do forno. Então vamos lá? Primeiro aqui eu estou desenformando a massa irada. Vamos ver se sai do topo. Vai fazer ao contrário. Olha. Começamos bem. Para desenformar, pessoal, vocês viram ali, é bem fácil, só coloca a base dela, a base onde ela vai ficar em cima, coloca a forma embaixo e vira rápido. A torta vai sair. Como eu usei uma torta de uma forma de fundo removível, vai ficar a base da forma junto, porque ela vai cair, e aí depois a gente destaca com calma. Tcharam! Então aqui está a primeira, essa aqui é a massa irada. Só não cai. Dá pra ver, Bruno? Olha só. O que eu acho que combina muito, eu gosto muito de amêndoas. Então eu peguei amêndoas laminadas e eu só dourei elas um pouquinho com um pouco de manteiga e depois sequei no papel pra gente botar aqui em cima. Acho que dá um crunch bem bacana assim e fica bem gostoso. Olha só. Eu acho que fica bacana assim. E aí eu vou polvilhar só um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Bom pessoal, acho que por hoje é isso. Aguardem os próximos vídeos com as minhas próximas receitas. E não deixem de assistir o Bake Off todo sábado no SBT às 9h30. Até a próxima. Tchau, tchau.